Olá, estudantes do nono ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Muita coisa nós vamos registrar e anotar. A aula de nivelamento é assim. Muitos assuntos vocês já viram, vocês já conhecem. E por que eu tenho que ver novamente, Fabiano? Porque eles são essenciais, eles são importantes para a aprendizagem de coisas novas, de assuntos novos que estão por vir. Então vamos começar? Eu trago para vocês essa imagem. E é assim mesmo divertido que a gente começa observando esse menino todo lambuzado. Então a gente vai fazer esse combinado que a gente sempre faz. Fazer uma lista com palavras que lembrem essa imagem. Então pega seu caderno, coloca a data, coloca o título da aula, características dos seres vivos. E vai pensando, nossa, aqui tem uma cena, o que será que está acontecendo? O que aparece? E você vai registrar nessa sua lista. Então eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Como que foi a construção da sua lista? Difícil? Fácil? Mas foi muito fácil, né? Essa imagem aqui conta muitas coisas. Primeiro, você poderia ter escrito o quê? Criança, menino, bagunça. Ele não fez bagunça? Olha como ele está lambuzado, é uma outra palavra. O que será que ele está comendo? Será que é um bolo? Será que é um pedaço de carne com molho? Não dá para identificar. Mas tem um alimento. Então ele está almoçando, jantando, então tem a alimentação, tem esse processo. Esse menino é um ser vivo? Pensa no tema da aula, características dos seres vivos. Então se ele é um ser vivo, ele é um animal, o que ele tem? Células animais. Ah, mas Fabiana, eu não vejo a célula. Porque você está vendo o conjunto, tecidos, órgãos, sistemas, mas você está vendo o organismo, o menino é o organismo. Reparem que nós, seres humanos, seres vivos, apresentamos muitas características. Então esse menino aqui, ele está respirando. Embora você não perceba isso na imagem, mas ele está vivo, ele está respirando, ele está se alimentando. Esse menino é criança, ele vai crescer, vai se tornar adulto. Ele tem os seus sentidos, ele enxerga, ele ouve, ele fala, ele sentiu o gosto do alimento.
Nossa, Fabiano, por que você está falando tudo isso? São exemplos de características dos seres vivos. Ok? Vamos começar por essas características? Os seres vivos apresentam características gerais que permitem diferenciá-los do que não é vivo. Então, se eu perguntasse para vocês, como que eu sei o que é vivo do que não é vivo? Vamos comparar esse menino, que é um ser vivo, com uma pedra, com uma rocha. Como que eu sei quem é vivo e quem não é vivo? Ai, Fabiano, é fácil. O menino é vivo. Por que que ele é vivo? Porque ele anda, porque ele cresce, porque ele respira, porque ele é formado por células, responde a estímulos, porque se nós, por exemplo, encostarmos nele, ele vai virar, se ele colocar a mãozinha num objeto quente, ele retira. Já a rocha respira, se alimenta, tem células. Então percebam que essas características que nós vamos ver a partir de agora demonstram tudo o que um ser vivo faz ou tem. Por isso somos considerados seres vivos, porque fazemos isso. Aquilo que não é vivo não vai fazer ou não vai ter essas características que nós vamos perceber a partir de agora. Então a primeira característica é a composição química. Ah, mas Fabiano, uma rocha tem uma composição química, os minerais. Tudo bem, eu até entendo, mas nós vamos ver que são alguns componentes químicos e não é só uma característica que diz que o ser é vivo ou não vivo. É um conjunto de características, é mais de uma. Então, todos os organismos vivos bióticos, lembram desse termo? E abióticos não vivos? Então, todos os seres vivos, incluindo nós, seres humanos, apresentamos alguns elementos químicos básicos na constituição dos nossos corpos. Esses elementos são carbono, representado pela letra C, hidrogênio, representado pela letra H, o oxigênio, representado pela letra O nitrogênio, representado pela letra N, o fósforo, representado pela letra P, e o enxofre, representado pela letra S. Todos esses símbolos, essas letras, da tabela periódica. Uma outra característica dos seres vivos, organização celular. Somos formados por células. Não importa se é uma célula unicelular ou mais de uma célula pluri ou multicelular. As rochas não possuem, na sua constituição, células. Então, com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células, que são o quê? As unidades funcionais, têm funções, e estruturais, formam os organismos. Os seres vivos podem possuir uma única célula, os unicelulares, ou muitas delas, multicelulares ou pluricelulares. Eu trago para vocês alguns exemplos. De unicelulares, eu tenho aqui, por exemplo, bactérias, protozoários. Como multicelulares, uma flor e uma menininha, ou seja, um ser vivo. Uma outra característica dos seres, crescimento. Então, nós falamos da composição química, falamos da organização celular e agora a gente vai falar que os organismos multicelulares podem apresentar um aumento do tamanho das suas células ou aumento do número de células nos seus corpos. Já os unicelulares, como o nome já está dizendo, aumentam apenas o volume de célula, porque eles não podem aumentar a quantidade, porque só pode ter uma. Então, vou dar aqui um exemplo desse crescimento. Eu tenho uma plantinha germinando. Você já fez esse experimento quando era bem pequenininho? Lembra que eu falei que nivelamento é isso? Pegar assuntos, conteúdos que você já estudou, rever, complementar, porque eles são essenciais, porque vêm novas informações, novos conteúdos. Então, provavelmente você pequenininho já plantou uma sementinha de feijão no algodãozinho. Já não fez isso? Então, a primeira parte aqui da imagem, à esquerda, você tem a germinação dessa semente. Na segunda, na terceira, na quarta parte, você já percebeu o quê? Raízes, as primeiras raízes.
o primeiro caule, as primeiras folhas. Então você percebeu um desenvolvimento, um crescimento dessa espécie. Mas como que ela cresceu? Pelo aumento do número de células ou pelo aumento do volume dessas células. No caso aqui, é uma planta, é um vegetal pluricelular. Mas aconteceu com você. Pense, você nasceu com esse tamanho que você tem? Não. Você foi bebezinho, você estava lá na barriga da sua mãe durante os 9 meses. Você, enquanto embrião, foi se desenvolvendo mês a mês até nascer. Hoje, na atualidade, você não tem a mesma forma, o mesmo tamanho que quando nasceu. Ou seja, aumento no número de células ou no aumento do volume delas. Comprova o crescimento. Uma outra característica é o metabolismo. O que é isso? Reações químicas que ocorrem em um organismo e se relacionam com a formação e destruição de moléculas. Então está muito associado à alimentação. São essenciais para o funcionamento adequado do corpo dos seres vivos. Por isso que aqui na imagem eu coloquei um passarinho. Percebam esse pássaro, ele está comendo algumas sementes. O que vai acontecer? Nessas sementes tem nutrientes, tem substâncias químicas, que vai ocorrer a digestão nesse corpo desse pássaro e vai ter a quebra, vai ter a destruição de moléculas que formam essa semente. Isso nós chamamos de metabolismo. E isso é essencial para o funcionamento, para o desenvolvimento do corpo dessa espécie. Também acontece com você. Quando você se alimenta, quando você toma café, quando você janta, quando você almoça. Tem a quebra das substâncias químicas dos alimentos. Metabolismo. E uma outra característica, reagir a estímulos. Os seres vivos apresentam o quê? Irritabilidade. Ou seja, a capacidade de reagir a um determinado estímulo, como por exemplo, luz e temperatura. Quando eu digo aqui irritabilidade, não é ficar irritado, ai, bravo, não é isso. Embora a palavra seja a mesma, de ficar irritado, mas aqui no sentido biológico é responder a estímulos externos. Então, por exemplo, uma luz muito forte machuca os seus olhos e você tende a virar o rosto, não é verdade? Temperatura, então, por exemplo, você coloca a mão num objeto muito quente, você retira. Nossa, você estava com um calçado, com uma meia, tirou e pisa num frio gelado. Ai, que gelado! Vai na praia, a areia está quente. Você vai, ai, que solo, né? A areia está muito quente. Ou entra na água do mar, está muito gelado, você se arrepia. Então, nós respondemos a estímulos ambientais. Aqui no exemplo da esquerda, nós temos plantas que têm o fototropismo. O que é isso? Fotoluz. Elas se direcionam para a luz. No caso do girassol. No segundo exemplo, aqui uma pessoa está com a mão na testa. Estímulos de dor. Provavelmente ele está com uma dor de cabeça. Ou, um outro exemplo, você prender um dedo numa gaveta, bater o dedinho na quina do móvel. Ai, que dor! Então, são estímulos que nós respondemos, o nosso movimento responde a isso. E nós vamos para a próxima imagem. Vamos para aquele desafio? Criar uma lista? Então, observe muito bem essa situação, essa cena. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
E aí, o que você observa nessa imagem? Olha que bonitinho! Tem um filhotinho de cavalo. Então, o que tem a ver essa imagem com o assunto de características dos seres vivos? Nós vimos algumas. Então, quais palavras vocês poderiam ter escrito? Nós temos plantas, vegetais, são seres vivos. Tem nutriente, tem célula, responde a estímulos. Então percebam que características que nós já vimos anteriormente, esses seres aqui fazem. Então você poderia falar fotossíntese que aquela planta faz. Mas percebam que o destaque da imagem são os cavalos. Isso mesmo. Então tem animal, tem cavalo. Eles se alimentam? Se alimentam. Eles respiram? Eles respiram. Eles se movimentam? Se movimentam. Eles respondem a estímulos ambientais? Claro que sim. Mas por que, Fabiano, você escolheu uma imagem que tem 2 cavalinhos? Um adulto e um filhote. Você poderia ter escolhido só um? Uma imagem com somente um cavalo. Porque aqui tem uma característica marcante. Percebeu qual é? O filhote. Uma característica dos seres vivos é se reproduzir e ter descendentes. Percebam a coloração. Como que eu sei que esse cavalinho provavelmente é filhote desse adulto? Pela coloração. Claro, se aqui nós tivéssemos uma vaca, um cachorro, nós sabemos que são espécies diferentes. Mas nós percebemos que é da mesma espécie. Tem a mesma coloração. Uma outra característica dos seres vivos é passar essas informações para os seus descendentes. Será que você é parecido com seu pai ou com a sua mãe? Seus irmãos, vocês são parecidos? Então aqui, essa imagem tem relação com próximas características que nós vamos ver. Reprodução, por isso que tinha o filhotinho. Então você poderia ter colocado na lista filhote. Então vamos ver. Os seres vivos são capazes de gerar descendentes por meio da reprodução. Essa reprodução ela pode envolver gametas e quando envolve gametas, as células masculina e feminina, nós dizemos que é uma reprodução sexuada, porque essas células vão se encontrar. Mas nós temos seres que realizam reprodução assexuada, que não tem a participação dos gametas, das células sexuais. Então aqui na esquerda eu mostro um exemplo de reprodução sexuada. Aqui nós podemos usar a espécie humana. Nós temos a célula sexual feminina e nós temos a célula masculina. Tem um encontro dessas duas células, ocorre a fecundação e tem a formação de um novo indivíduo, reprodução. Já aqui na imagem da direita, nós temos um exemplo de reprodução assexuada. Não tem a participação de gametas. É uma reprodução que nós chamamos de brotamento, que acontece na hidra. Percebam onde está circulado em vermelho que eu tenho a formação de um broto. E no final do processo esse broto se desprende. É uma cópia do original. Uma outra característica dos seres vivos é a hereditariedade. Lembra quando eu falei que o cavalinho, o filhote, era parecido na coloração com a sua mamãe ou com o papai que estava ali? As características de um ser vivo podem ser transmitidas para os seus descendentes. Essa capacidade está relacionada com a transferência do material genético que todos nós, seres vivos, apresentamos. Olha essas duas borboletas azuis. Elas se reproduziram e passaram a sua característica de coloração para os descendentes. A mutação é uma outra característica. Ao longo do tempo, os seres vivos podem sofrer modificações no seu material genético. Essas modificações podem afetar toda a morfologia, a estrutura corporal ou a fisiologia, o funcionamento, além do comportamento do ser vivo. Nessa imagem nós temos uma representação do material genético. A evolução também é uma outra característica dos seres vivos,
que são modificações do organismo que ocorrem a um longo período de tempo. Não é tão curto assim. Essas modificações podem ser avaliadas, vistas por meio dos registros fósseis que a gente tem aqui na nossa imagem. Nós comparamos um fóssil que viveu há milhares e milhares de anos com um ser da atualidade. E aqui nós temos um mapa conceitual com as características que nós vimos nessa aula. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Anotou esse mapa conceitual bem caprichado no seu caderno? É muito importante. Percebam que no centro nós temos a palavra, a frase, características dos seres vivos, que é o tema da aula. E reparem as setinhas, as flechinhas, indicando quais nós conhecemos. Composição química, organização celular, crescimento, metabolismo, reagir a estímulos externos, reprodução, hereditariedade, mutação e evolução. Para sermos considerados seres vivos, nós temos que ter essas características. Nessa aula, nós falamos sobre as características dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!